E aí, galerinha, estamos de volta para falar um pouco ainda sobre o fluxo de calor. No vídeo anterior, nós entendemos o que é o fluxo de calor. O fluxo de calor é sempre o quê? A quantidade de calor que passa em um certo intervalo de tempo, tá bom? Nós podemos calcular o fluxo de calor pela definição de fluxo ou pela lei de Fourier. Ah, Lucas, em qual situação nós iremos utilizar a lei de Fourier? Nós iremos utilizar a lei de Fourier quando a questão ela especificar aqui uma diferença de temperatura entre duas regiões. Nós vamos lembrar que sempre quando nós temos uma diferença de temperatura entre duas regiões, então a energia térmica vai ser transferida sempre de forma espontânea da região de maior temperatura para a região de menor temperatura. Aí quando nós temos essa energia térmica sendo transferida, nós chamamos essa energia térmica que é transferida justamente de quê? De calor, tá bom? Então, galera, a gente percebe que aqui, ó, está passando calor de um lado para outro. Então, essa transferência de energia térmica, essa quantidade de calor que é passada, nós chamaremos a partir de agora sempre de fluxo de calor, beleza? Então, nós percebemos aqui, ó, que está ocorrendo uma transferência de calor que vai ser o nosso fluxo. E esse fluxo de calor nós podemos calcular pela lei de Fourier. Antes da gente analisar aqui a lei de Fourier, nós percebemos o seguinte. Pense comigo, pessoal. Eu tenho uma porta. Nessa porta estão passando, por exemplo, 4 pessoas a cada segundo. Aí eu aumento a área dessa porta. Em vez de ser uma porta convencional, eu transformo toda a parede em uma porta. Então nós vamos perceber que quando eu transformo toda a parede em uma porta, a área por onde as pessoas vão passar vão o quê? Vai o quê? Aumentar. Se a área aumenta, nós conseguimos chegar à conclusão que o fluxo de pessoas que vão passar também vai aumentar. Em vez de passar apenas 4 pessoas por segundo naquela portinha pequena, quando eu tenho uma porta do tamanho da parede, então o fluxo de pessoas aumenta para, por exemplo, 20 pessoas por segundo, beleza? Então nós vamos compreender a partir de agora que quando nós aumentamos essa área aqui de secção transversal, quanto maior for essa área, maior vai ser o fluxo. Com isso, nós temos o primeiro parâmetro que vai ser relevante para o fluxo de calor, que vai ser a área de secção transversal, tá bom? Quanto maior a área, maior vai ser o fluxo. Outra coisa, quanto maior for essa diferença de temperatura entre duas regiões, maior vai ser o fluxo de calor, tá bom? Então, o fluxo de calor também é diretamente proporcional à diferença de temperatura entre duas regiões. E nós vamos perceber que quando está ocorrendo a transferência de calor dessa região para essa outra região, elas estão com uma certa espessura. Pense comigo, pessoal. Em qual situação vocês acham que é mais fácil ter essa transferência de calor? Uma situação que a espessura é pequena ou uma situação que a espessura é grande? Galera, quanto maior for a espessura, ou seja, quanto maior for a distância entre essas duas regiões que estão ocorrendo a transferência de calor, mais difícil vai ser esse fluxo. Então, a espessura que vai dificultar a transferência de calor, ou seja, quanto maior for essa espessura, menor vai ser o fluxo de calor. Então, ó, é mais fácil eu transferir calor em uma parede de 10 milímetros do que uma parede, por exemplo, de 1000 milímetros. A parede de 1000 milímetros de espessura, a espessura é maior, com isso o fluxo de calor vai ser menor. Já a parede de 10 milímetros, ela é bem fininha, então a espessura é menor, consequentemente eu consigo passar mais calor, então o fluxo de calor vai ser maior. Ou seja, o fluxo de calor vai ser inversamente proporcional à espessura. A partir disso, Fourier conseguiu chegar a uma relação matemática, no qual o fluxo de calor vai ser diretamente proporcional à área de secção transversal por onde passa esse fluxo e diretamente proporcional à diferença de temperatura entre duas regiões, tá bom? Pessoal, e vai ser inversamente proporcional à espessura.
Ah, Lucas, o que é esse K? Lembra, esse K é uma constante de proporcionalidade. Nesse nosso caso, é uma constante de condutibilidade térmica, no qual essa constante nós estudamos em vídeos anteriores, que essa constante vai sempre o quê? Depender de material para material. Quanto mais fácil ocorrer a condução, então maior vai ser essa condutibilidade térmica, tá bom? A condutibilidade térmica de materiais metálicos tendem geralmente a ser maiores do que a condutibilidade térmica de materiais não metálicos, como o plástico, como a madeira, porque em materiais metálicos a rapidez com que o calor é transferido é maior e a condutibilidade térmica, de forma resumida, nós estudamos em vídeos anteriores, que ela vai ser basicamente a rapidez com que o calor é transferido, beleza? Tranquilo? Quanto mais rápido ocorrer essa transferência, maior vai ser a condutibilidade térmica. Aí nós temos que saber a unidade de medida de cada um desses parâmetros. O nosso K é a condutibilidade térmica do material. Esse K varia de questão para questão, varia de material para material. Então a questão ela sempre vai informar. Ah, Lucas, a questão está falando de alumínio. Sou obrigado a saber a condutibilidade térmica do alumínio? Não. A questão informa. Aí essa condutibilidade térmica ela pode aparecer em watt por metro grau Celsius, ou nós estudamos na aula anterior que o watt é a mesma coisa de que? Joule por segundo. Então, ó, no canto do watt eu posso substituir aqui por joule por segundo. Então, essa é outra unidade possível de condutibilidade térmica. Ou a condutibilidade térmica pode vir, em vez de vir em joule, pode vir em calorias. Calorias por segundo metro grau Celsius, tá bom? Ah, Lucas, tem apenas essas unidades? Não. Eu só peço a atenção de vocês nessas unidades aqui. Quando ele colocar a condutibilidade térmica, olhe quais são as unidades que estão aparecendo. Por exemplo, se a unidade padrão aqui de comprimento for 1 metro, então tudo relacionado a comprimento também tem que vir com unidade padrão de metro. Então, ó, a espessura, se aqui aparecer em metro, a espessura também vai ter que vir em metros, tranquilo? Se aqui aparecer em centímetros, a condutibilidade térmica, então a espessura vai vir em centímetros. Se aqui aparece em centímetros, a espessura em centímetros e a área de secção transversal vai ser em centímetros quadrados. Tem que manter o mesmo padrão, tá bom? Se aqui aparece em metros, então a espessura vai ser em metros e a área de secção transversal vai ser em metro quadrado. Beleza, galerinha? De boa. A diferença de temperatura, ela pode ser dada em graus Celsius ou Kelvin. Lembrando, nós estudamos lá no conteúdo de escalas termométricas que a variação de temperatura na escala Celsius e na escala Kelvin é a mesma. Ou seja, a cada 1 grau Celsius que a gente varia em Celsius, nós vamos variar 1 Kelvin, tá bom? Então, sempre quando estiver falando de diferença de temperatura, de variação de temperatura, nós vamos sempre deixar ou na grau Celsius ou na Kelvin, já que a relação aqui vai ser a mesma. A cada 1 grau Celsius, nós vamos ter 1 Kelvin. Beleza, galerinha? Outro detalhe importante, quando nós temos o ΔT geralmente é a nossa o quê? Variação de temperatura. Porém, aqui é sempre uma diferença de temperatura, no qual nós vamos fazer a temperatura maior menos a temperatura menor. Ah, Lucas, por que é temperatura maior menos temperatura menor? Porque é justamente o sentido que está ocorrendo o fluxo de calor. Ela sempre vai da maior temperatura para menor. O processo contrário aqui não é um processo espontâneo, então eu teria que ter gasto energético para tirar calor, tirar energia térmica do ambiente de menor temperatura para o maior. E aqui nós iremos analisar processos espontâneos. Beleza, galerinha? Outra observação importante. Percebam que o fluxo de calor, eu estou falando que ele está acontecendo aqui ó, apenas na horizontal, certo? Porém, o fluxo de calor, ele pode acontecer na vertical, então a área de secção transversal seria essa e essa aqui embaixo, tá bom? Poderia acontecer aqui ó, na direção, no sentido de entrar para o quadro, então a nossa área seria essa parte da frente do retângulo e a parte lá de trás, certo? Então, se a questão falar que o fluxo de calor está acontecendo aqui em todas as paredes, então eu teria que calcular o fluxo de calor em cada direção.
na direção horizontal, na direção vertical e na direção de entrada aqui do nosso plano, tá bom? Porém, já lembrando, isso não é uma questão tão comum, não é uma questão tão recorrente, pois você vai ter que calcular o fluxo aqui em cada uma das direções e depois vai ter que fazer uma soma de fluxo. Tranquilo, galerinha? Espero que vocês tenham entendido essa explicação sobre o fluxo de calor a partir da lei de Fourier. No nosso próximo vídeo, iremos fazer aqui algumas questões de aplicação de aplicação da nossa lei de Fourier. Aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Até já já!